Fala galera, eu sou o Fabrício e hoje nós vamos falar sobre introdução à mecânica dos fluidos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, toca o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você conheça e saiba que de repente tem interesse nesse mesmo assunto e aproveita para já deixar seu like, que fortalece o nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! A gente vai falar então sobre mecânica dos fluidos. Primeira coisa importante que a gente tem para dizer é o que são fluidos. Muita gente fala muito sobre esse assunto e não sabe ao certo como definir o que é um fluido. Pra gente, tudo aquilo que não é sólido é chamado de fluido. Então, todo líquido ou gás entra nessa categoria dos fluidos. Nesse campo de estudos, a mecânica dos fluidos, a gente vai discutir então o comportamento dos fluidos e como os fluidos podem interagir com outros materiais. De repente, para descobrir, por exemplo, se um material vai boiar, se ele ficar sobre um líquido, se ele vai afundar, para a gente descobrir quando ele está afundando sobre o líquido, se ele vai ter alguma variação de pressão ao redor dele. Então a gente vai discutir mais sobre isso. O que a gente vai começar a falar agora são sobre esses dois conceitos fundamentais para entender as características dos fluidos, a densidade e a pressão. Densidade é então uma característica que se relaciona à quantidade de matéria contida num determinado volume do espaço. Então, para poder calcular a densidade de um sistema, eu vou levar em consideração quanto material tem numa região e vou levar em consideração qual é o volume em que esse material fica contido. Uma das maneiras da gente entender melhor sobre se o material é mais denso ou menos denso é através de um experimento prático ou pelo menos mental bem simples. Você pode imaginar uma caixinha de fósforo como referência e pensar o seguinte: imagina que você enchesse essa caixinha de fósforo com água ou que você enchesse essa caixinha de fósforo com ar. O quanto mais você pudesse colocar daquele material dentro daquele pequeno espaço de volume. Se você pudesse segurar uma caixinha de fósforo cheia de ar numa mão e uma caixinha de fósforo cheia de água na outra mão, você provavelmente ia perceber rápido que a caixinha de fósforo cheia de água é um pouco mais massiva do que a outra. Isso indica pra gente o quê? Que a densidade da água é maior do que a densidade do ar. Então o conceito de densidade ele se preocupa com isso, ver a quantidade de material que cabe num certo volume para definir se para aquela quantidade de material você vai ter mais ou menos massa dentro de um mesmo volume de referência. Então a equação da densidade é essa, massa sobre volume. No padrão do Sistema Internacional, massa medida em quilogramas, volume medido em metros cúbicos. Agora, tem um detalhe importante que às vezes passa batido nesse assunto, que é o seguinte: existe um outro conceito que usa nome diferente, mas representa a mesma coisa, a massa específica. Só que a massa específica não é usada em qualquer situação. A densidade pode ser para qualquer material, mistura de materiais, pode ter uma parte que tenha só líquidos, uma parte que tenha gases e eles podem estar misturados. Agora a massa específica é só para um único material. Você calcula do mesmo jeito a massa específica como sendo massa sobre volume, mas você vai usar uma outra letra porque você está identificando que é uma substância pura, um material que não tem misturas com outras coisas. Então calcula-se do mesmo jeito, chama-se por outro nome. Então tanto a densidade quanto a massa específica a gente calcula como sendo massa do material dividido pelo volume. O conceito de pressão indica pra gente a quantidade de força realizada em uma determinada área do espaço. A ideia de pressão está associada a você conseguir, com essa pressão, algum tipo de resultado, né? Muitas vezes a gente vê situações práticas em que o conceito de pressão é importante e muitas vezes não se dá conta. Por exemplo, uma faca, para poder cortar alguma coisa, o que ela precisa é ter uma pressão adequada para poder cortar o material. Então o que a gente faz normalmente é afiar a faca. Essa expressão que a gente usa de manter o fio da faca cada vez melhor, basicamente é fazer com que a gente diminua a área de contato, porque com isso você vai fazer menos força e vai conseguir mais pressão. Afinal de contas, pressão tem relação com essas duas coisas, a força que está sendo feita e a área de contato do material. Então, para calcular a pressão, bem fácil, força dividido por unidade de área. No Sistema Internacional, força em newtons, área em metros quadrados. Mas existe uma unidade de batismo para pressão, que é o Pascal. Pascal é equivalente a newton por metro quadrado. Bom, agora a gente vai fazer exercícios sobre densidade e pressão. Vão ser dois exercícios, um para cada caso, e aí é importante que, para você poder testar, você dê uma parada quando você vê aí o texto, resolva o exercício e depois volte para conferir com a gente, onde a gente vai discutir a solução e ver se você acertou, se você ficou com dúvida, para a gente poder verificar como é que está o seu conhecimento sobre os dois temas, beleza? Então vamos lá, exercício 1. Então,
Nesse exercício a gente tem aí a informação da densidade do sistema, que é a densidade da glicerina, 1,26 gramas por centímetros cúbicos, e sabe que a gente tem um volume de 2 litros do material, e que a gravidade no ambiente é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente está procurando, o que a gente quer saber, é a massa da glicerina. Então, para a gente poder determinar essa massa, a gente vai ter que separar da equação da densidade, que é massa sobre volume, a massa. Volume que está dividindo tem que passar para o outro lado, então, multiplicando, através da operação inversa. Só que para eu poder fazer a conta e determinar essa massa, eu preciso colocar a densidade e o volume em unidades correspondentes. E o volume está dado em função de litros. Então a primeira coisa que a gente fez aqui foi converter o volume de litros para centímetros cúbicos. E o próprio problema contou isso para a gente, que 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos. Então foi só fazer uma substituição simples. 2 litros é a mesma coisa que 2 vezes 1000 centímetros cúbicos, que dá 2000 centímetros cúbicos. Depois disso, foi só substituir a densidade, que é 1,26 gramas por centímetros cúbicos, vezes 2000 centímetros cúbicos. Aqui, centímetro cúbico de cima corta com centímetro cúbico de baixo, e fica então 1,26 vezes 2000, para ter a resposta em gramas. Deu então 2.520 gramas, e caso você precise, você também pode converter para quilogramas, simplesmente dividindo por 1000. Então tá aí a resposta, que é a massa equivalente dessa densidade de glicerina. Vamos para o último exercício sobre pressão, para a gente poder verificar outra das duas equações que a gente discutiu nessa introdução em mecânica dos fluidos. Mesmo esquema da outra vez, aquela paradinha, resolver e a gente volta para conferir. Exercício 2. Então, esse exercício é um exercício sobre pressão e a gente vai ter que considerar um monte de situações para poder usar a fórmula pressão igual a força por área. Por quê? Ele não é tão simples assim. Tem um monte de informação com a qual a gente tem que se preocupar. Ele fala de um halterofilista com massa de 80 kg, que tem que levantar uma barra de 120 kg, comenta que a área de contato entre o pé dele, a sola do pé e o chão é de 25 centímetros quadrados e que ele está num ambiente em que o G é 10 metros por segundo ao quadrado. O que o problema quer saber? A pressão que vai existir entre o pé dele e o chão nessa situação. Só que ele não quer só o valor da pressão, ele quer a pressão em Pascal, que é o padrão do sistema internacional. Então o que a gente tem que fazer é organizar as informações para poder determinar qual a força, que é a força que vai estar sendo empurrada para baixo, no caso força-peso, e qual a área dada no padrão do sistema internacional. Vamos lá. Primeiro passo é então determinar a massa total do sistema, que é a massa do halterofilista mais a massa da barra, 80 mais 120 igual a 200 kg. Segundo passo é determinar a força que vai estar sendo força resultante do sistema. Força igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, a massa é o 200 kg, mas a aceleração é da gravidade. Então é força-peso, massa vezes gravidade. Vai ficar então 200 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que vai dar 2.000 newtons. Uma vez que a gente já sabe a força, até daria para calcular a pressão com o valor da área que a gente tem. Só que não sairia em Pascal, sairia em Newton por centímetro quadrado. Para poder aparecer em Pascal, que é equivalente do Newton por metro quadrado, a gente ainda precisa converter de centímetro quadrado para metro quadrado. É isso que a gente fez nessa passagem, que é pegar o centímetro quadrado e converter. A gente lembrou então que centi vale 10 a menos 2, mas que como centímetro é elevado ao quadrado, tanto o prefixo quanto a unidade estão elevados ao quadrado. Então fica 10 a menos 2 metros, tudo isso elevado ao quadrado. Com isso a gente tem um caso de potência, que é o 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado a 2. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, ficando então 10 e fazendo menos 2 vezes 2, menos 4. Então a gente vai ter que o 25 centímetros quadrados é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Depois disso, a gente finalmente pode calcular a pressão. Agora, usando a força-peso que a gente calculou, 2.000 newtons, dividido pela área, agora já convertida em metros quadrados, 25 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. O 2.000 dividido pelo 25, matemática básica, a gente dividiu aqui e deu 80, que é o que apareceu aqui. E esse 10 a menos 4, que está no denominador da fração, para passar para o numerador, tem inversão apenas do expoente, então vai passar como 10 a quarta, isso já é a resposta, 80 vezes 10 a quarta Pascal. Apenas para colocar em notação científica, a gente transformou 80 em 8 vezes 10 e depois pegou essa potência de base 10, 10 vezes 10 a quarta, e reescreveu como 10 a quinta, ficando então a resposta final como sendo 8 vezes 10 a quinta Pascal, que resolve a pressão final perguntada no problema. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você esqueceu em algum momento do vídeo, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. E se teve alguma dúvida, alguma dificuldade, quer falar alguma coisa com a gente,
Aproveita o espaço aqui embaixo dos comentários para falar com a gente poder se comunicar e de repente colaborar para você aprender um pouco mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.